19, né? Zaqueu, o publicano. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, em Jericó, lá passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por sua multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, e subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apresentou-se e desceu, e recebeu gotosos. E vendo todos isto, murmurava, dizendo que entrar para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou ao pobre metade dos meus bens, e se algumas coisas têm desfaldado alguém, retribuiu quadruplamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação, e está a salvação a esta casa, pois também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Aqui fala, né, de Zaqueu, um publicano rico, né? Mas ele temia a Deus, ele tinha fé em Jesus Cristo. Ele não conhecia, mas ele tinha fé. Como o pastor José Hilton deu agora mesmo, o testemunho do documento que para os homens, para as pessoas, não tinha jeito, mas a fé dele era maior. O Deus que ele se via, que ele serve, é maior, é o Senhor dos senhores, advogado dos advogados, né? Como nós cremos, como nós cremos que Deus resolve a nossa vida, ele resolve, irmão, né? Deus Jesus Cristo, a gente se viu, mas nós saímos da nossa casa, né? Temos coisa a fazer, mas saímos para estar aqui porque sabemos que Jesus Cristo tem uma palavra para cada um de nós, que a gente não vai sair da mesma forma que entramos. Problema temos, não é que a gente somos crente que não vai ter problema, vai ter sim, mas confiamos na fé do Todo-Poderoso, confiamos em Deus, que Ele confiou, Ele estava aperreado, mas Deus já sabia de tudo, que ia pôr as mãos ali e ia dar certo, que o documento ia chegar na hora certa, no momento certo, que é tudo, porque tem coisas que a gente quer que se resolva, né? Assim, do estralo de dedo, mas tudo é conforme como Deus quer. Se Deus está no propósito desse casamento, nada vai impedir que Deus põe a mão no casamento deles dois, não vai ter problema nenhum, que Deus já está no controle de tudo. Seja o que for, vai chegar, vai ser resolvido. E eu creio, como que lindo aqui é esse momento que Zaqueu, né, não conhecia Jesus, só via falar e queria ver, mas era de pequena estatura, teve que subir. Mais maravilhoso é Jesus que passou ali e disse: desce, Zaqueu, desce, Zaqueu. Mas veja a maravilha que Jesus, hoje, a gente para conhecer uma pessoa, para conhecer o nome de uma pessoa, a gente tem que buscar, conhecer. Ah, fulano, como é teu nome? E Jesus conhece nós pelo nome, irmão. Jesus conhece nós pelo nome, porque ele nunca tinha visto Zaqueu, mas naquele dia ele disse: desce, Zaqueu, né? Como também tem o testemunho de Lázaro, né? Que ele disse: Lázaro, vem para fora, sai e vive, né? E graças a Deus, Jesus conhece nós pelo nome, cada um pelo seu nome. É uma maravilha que
que aqui que a gente vê, né? Porque Jesus estava passando por ali. Como é que ele ia dizer, desce daí, né? A maravilha, ele chamou Zaqueu pelo nome, e era um publicano. Aqui era um publicano rico, e procurava ver Jesus Cristo, e não podia por causa da multidão, porque ele era pequeno. Mas Jesus disse a ele, Zaqueu, hoje eu vou posar na sua casa, né? E Jesus é assim, irmão. Ele veio ao mundo, como ele disse a Pedro, eu vim para curar aqueles que estão enfermos, não aqueles que já estão salvos, né? Veio para fazer a obra. Jesus busca essas pessoas que ninguém diz assim, esse aí já era, não tem. Jesus pega e transforma para glorificar, exaltar o nome do Senhor, entendeu? Para que seja feita a vontade de Deus, através do nosso testemunho aqui na casa de Deus, que a gente vê, através lá fora, uma família, um irmão está sendo levantado na presença do Todo-Poderoso Deus. Glória a Deus. E quando Jesus chegou ali e disse assim, eu vou à sua casa, eu vou pousar na sua casa. Então, a gente tem que ter a fé, irmão. A fé que é importante. A buscar a fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta a gente dizer assim, vou para a igreja e chegar da mesma forma e sair da mesma forma que entrou. Não, a gente tem que buscar deixar o Espírito Santo de Deus habitar, pedir a Deus os olhos espiritual, dar sabedoria, entendimento, né? Porque tem vezes que a gente diz, mas eu vou tanto para a igreja, não me acontece nada, eu oro a Deus, está dando errado. Não é que está dando errado, irmão, mas é a pouca fé que nós temos, que está tendo pouca fé. Deus está aí, ó. Se ele tivesse pouca fé, jamais o documento ia chegar. Não ia. Ele ia dizer, não vai dar certo, eu tenho que ir, não sei o quê, eu vou correndo, entendeu? Mas ele disse, não, eu tenho fé em Deus que vai dar certo. E Deus, como a gente está sempre orando, a pastora está decidendo, está no projeto desse casamento e vai sair em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma maravilha os testemunhos. E muitas alegrias a gente vai ver ainda aqui dentro dessa igreja, porque nós servimos a Deus. E a oportunidade, irmão, também que eu vejo na nossa igreja, que a pastora Neuza dá a cada irmão. Não estão aqui, hoje eu estou aqui, glória a Deus, a vida dela e a oportunidade, porque muitas igrejas aí, irmão, igreja grande, ele nem te conhece, ele nem vai te ver. Acha que ele vai chamar, fulano, vem aqui, trazer a palavra, não, vai ser os escolhidos. Mas aqui, irmão, deixa o Espírito Santo trabalhar com você, e você ter oportunidade. Uma maravilha, Giovana, uma bênção de Deus, glória a Deus, que Deus prospere sempre na vida dela. Um louvor, a menina cantando, pregando, cada vez mais, certo? Isso é uma bênção para a família dela, para os pais, para a mãe. Glória a Deus, que assim seja, porque a palavra fala, ensinar ao teu filho o caminho que deve tomar. O caminho que deve tomar é a palavra de Deus, que a gente ensina o caminho certo para o nosso filho, ele vai pelo certo. Em nome do Todo-Poderoso Deus, e eu creio que muitas coisas irão acontecer nessa igreja, porque é uma honra. Hoje, pela segunda vez eu subo aqui, mas tem vez que eu já subo aqui, eu já quero pregar a palavra, eu digo, eu vou administrar, mas é uma maravilha que Deus habitando dentro de mim, fazendo a obra, porque é bom, como fosse um dia desse, estava a família todinha do pastor, a pastora Neuza, estava lá em casa, né? Estava lá em casa, a gente fez um almoço e estava eu, Samuel, o pastor. Aí eu disse, pai, como é que administra a palavra? Aí Samuel disse, a gente pega, deixa o Espírito Santo trabalhar, e era não sei que ele se lembra que eu disse que eu queria, a minha oportunidade de estar ali. E graças a Deus eu estou muito honrado de subir aqui e pregar a palavra, trazer a palavra de Deus Todo-Poderoso, Deus. E como Zaqueu também ficou maravilhado. Já pensou? Ninguém dava nada para Zaqueu, e Jesus disse, irei. E quando Jesus chegou, aquele, olhando para cima, viu
e disse: Zaqueu, desce daí, ó, desce daí, porque hoje me convém posar em sua casa. Aleluia, Deus. É uma maravilha, né? Que Jesus disse, é uma maravilha que a gente, irmão, a gente tem que trazer o Espírito Santo dentro da nossa casa. Trabalhar mais dentro da nossa casa, quebrar mais essa enfermidade de doença. A gente serve a Deus, a gente serve a um Deus Todo-Poderoso que é dono da saúde, da vida. É Ele que é o advogado fiel, entendeu? A gente tem que quebrar, tem que repreender doença, enfermidade. A gente servir a Deus Todo-Poderoso. E Deus busca mais, de madrugada, clama mais, exalta mais o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando vem à igreja, pega a oportunidade de vir aqui, clamar, louvar, ler uma palavra, porque isso o Espírito Santo vai trabalhando, irmão. O Espírito Santo vai trabalhando na vida de cada um deles e vai fazendo. É assim que faz a igreja, né? Jesus Cristo veio para curar e deu aos apóstolos o poder de cura, o poder do milagre. Por isso que o milagre foi feito, o milagre está sendo feito através da tua oração, através do teu pedido, através da tua fé. Vai abrindo porta, é porque a gente tem que fazer a obra. Não é chegar assim, não. Eu estou indo para a casa de Deus, eu vou ser salvo. Mas e a obra? Quando chegar lá, o que Jesus diz porque muitos serão chamados, poucos escolhidos. E a palavra fala, nem todos aqueles que dizem, meu Deus, será salvo. Por quê? Porque só foi, mas cadê a obra que fez? Cadê a oportunidade? Cadê deixou o Espírito Santo trabalhar? Né? Deu mais a vontade e a carne que é o Espírito Santo de Deus. A gente precisa dar mais oportunidade ao Espírito Santo dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, entendeu? Hoje em dia não tem mais aquele avivamento que o irmão chega, a gente via, chorava, clamava, pulava. E hoje em dia a gente vê a igreja canta, mas cadê o avivamento? A fé de Deus no coração dos irmãos, entendeu? Não tem, a gente estamos saindo da nossa casa para glorificar a Deus, para louvar o Todo-Poderoso Deus, né? E apresentou-se e desceu-se, recebeu-se e gostou-se. E vendo todo isto, a multidão disseram que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Mas Deus, né, como diz, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, né? Que nós se arrependemos dos nossos pecados, ele e não cometeis mais, como ele falou para aquela mulher, vai e segue, mas não cometeis mais os teus erros, o teu pecado. E é isso, irmão, que a gente tem que fazer na presença de Deus, fortalecer mais, ser mais crente, irmão, ser mais crente, em nome do Todo-Poderoso Deus, porque é uma maravilha, né? Eu imagino depois, quando Jesus foi embora, o que Zaqueu não mudou na vida dele. Deus transformou, porque ele foi uma pessoa escolhida para que Jesus entrasse na vida, né? E eu queria ver a afeição que Zaqueu disse, olhar para aquele homem e dizer assim, Zaqueu, desce daí. Olha que maravilha, Zaqueu. E como ele dissesse, como me conhece, né? Mas é a fé, Jesus conhece nós pela fé. É pela fé que ele vai conhecer, né? É nós buscando o Espírito Santo de Deus, né? Botando a gente tem dificuldade, todo dia a gente tem. Todo dia o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E quando é na vida de um crente, aí é que ele vai fazer de tudo para impedir de nós ir para a casa de Deus, de nós estar orando, de nós estar falando de Deus. Ele vai estar sempre botando uma seta para que não deixar esfriar dentro da igreja. Ter mais avivamento, mais
conforto, se a pastora deu oportunidade, segura, porque se ela deu, porque o Espírito Santo está usando ela. Deus está usando ela para trazer, porque ela só não vai para fazer a obra. Nós temos também, nós temos uma responsabilidade. Não é só o pastor aqui que tem a responsabilidade da igreja, não, irmão. Nós também temos uma responsabilidade. Nós temos que trabalhar, porque aonde a gente chegar, tu é crente, mas ninguém viu da tua boca falar. Só sabe que tu é crente, mas cadê o testemunho? Cadê alguém dizer assim, ó, aquele ali é um crente, ó, fala de Deus, buscar, entendeu? Palavra, não é só dizer, eu sou crente, mas eu não vejo tu clamar nada, nem sequer louvando, né? Desacreditando, mas eu creio que vai se levantar muito varão dessa casa. As crianças é uma bênção. Todas as crianças é uma bênção. Louva a Deus pela vida deles, que são jovens. Eles estão aprendendo. É uma maravilha de Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. E levantou-se Zaqueu e disse: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Algumas coisas tenho defraudado ao que retirei e retribuí. Né? Ele disse que depois dali ia devolver o que fraudou, o que tirou de alguém, né? Tirou de alguém. E o Espírito Santo, quando muda a gente muda totalmente. Entendeu? Tira ódio, tira dor, tem que dar o perdão, a gente tem que dar. O que para a gente ser um crente mesmo na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, a gente tem que deixar o Espírito Santo habitar na nossa vida, deixar ele trabalhar, deixar agir, né? Deixar agir em nome do Todo-Poderoso Deus. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também eis o filho de Abraão. Jesus disse que ali, naquela casa, teve salvação. E na nossa casa tem salvação. Tem vezes que a gente está com problema com o filho, ou com o parente, ou com o vizinho, né? E acha que não tem salvação. Mas clama, se ajoelha, entrega na mão de Deus. Não é de um dia para a noite, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus está dando um livramento, Deus está preparando, entendeu? Uma dificuldade, uma viagem. Graças a Deus, esse ano para mim, irmão, eu posso dar testemunho na minha vida. Está sendo uma maravilha. O inimigo até tentou me tirar da presença de Deus, entendeu? Mas grato a uma pastora que eu tenho, temente a Deus, né? Como disse Jesus ao inimigo quando Jó, e eu digo também, temente a Deus, que ela me intercedeu por mim, porque eu estava quase saindo, irmão, quase saindo da igreja, quase deixando o inimigo trabalhar na minha vida, mas como é uma mulher temente a Deus e sabe trabalhar, intercedeu por mim, e hoje eu estou aqui, graças a Deus, né? Porque o inimigo já sabia. O inimigo já sabia que hoje eu ia dar testemunho, ou hoje eu ia estar aqui, e ele já queria impedir. Como disse a irmã Cibele, que disse que, glória a Deus, agora, mas de hoje em diante vai se preparando mais, porque ele não vai te deixar em paz. Ele não vai. Agora que ele vai ficar furioso pelo teu testemunho que Deus tem feito na sua vida. E é isso. Quando mais a gente vai avivando mais na presença de Deus, vai pegando mais, ele vai tendo mais, a gente tem força no Todo-Poderoso em Jesus Cristo, que ele é o Salvador da nossa vida, né? Glória a Deus, porque o Filho de um homem veio buscar e salvar os que havia perdido, né? Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos no mundo, que ninguém dava nada, que para aquelas pessoas não era nada, mas nós somos
uma joia rara, porque Deus fez nós com tanto amor que deu seu único filho por nós, deu seu único filho para nós, porque eu digo sempre, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus jamais despreza das coisas que Ele fez, né? Mesmo que a gente muitos aí estão errados, tudo, mas quando se arrepende, Deus vem, recolhe, salva, põe em pé, aviva, faz coluna, e nós somos coluna, irmão, da casa do Senhor, né? Glória a Deus, e agradeço pela minha oportunidade, irmão, em nome de Todo-Poderoso Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa palavra seja enchido aos vossos corações, né? Que Deus conhece, Jesus conhece cada um de nós. Não é só conhecer, Ele conhece pelo nome. Ele conhece pelo nome. Ele conhece a cada um. Então, irmão, eu sou muito grato. Grato hoje, essa noite. Saio daqui maravilhado por Ele ter me usado para trazer a palavra para a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agradeço. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim além, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não, aleluia! Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Adora Ele!